nós somos muito agraciados. Você pode dizer assim: eu sou agraciado em poder servir o Rei da Glória, Jesus. Amém? Então diga para essa pessoa que está do seu lado, diga assim: a morte perdeu. Essa é a melhor notícia que nós podemos, ter. A morte perdeu. Pegue a palavra do Senhor, do Evangelho de João, capítulo 11, verso 25. João 11, 25. Aleluia. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Todos encontraram? À medida que você for encontrando, vá se colocando de pé para que nós possamos ler a poderosa palavra do Senhor Jesus, essa palavra que tem poder de cura, essa palavra que tem poder de restauração, de salvação, de libertação. Jesus disse: e pela palavra vós sereis limpos. Amém? Pela palavra nós somos limpos. A palavra por si só, ela já liberta o homem do pecado, do cativeiro. A palavra, ela convence, a palavra, ela restaura, a palavra, ela é a fonte de vida, a direção daqueles que creem e confiam. A palavra é uma fonte inesgotável. Então que nós possamos estar todos os dias desejosos a mergulhar nessa fonte, amém? Diz assim, João capítulo 11, verso 25. E disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Uma pessoa entendeu, vou falar novamente para quem está aqui em espírito. E disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aleluia. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Vou falar novamente. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Diga assim: a morte perdeu. Hã? Perdeu ou não perdeu, igreja? Perdeu. Isso é forte. Amém? Você pode colocar a sua Bíblia no seu assento, vamos orar. Pai, graças te damos, Senhor, por esse domingo de Páscoa, esse domingo de família, esse domingo a qual estamos aqui, meu Deus, reunidos em teu nome, para celebrar a vida, para celebrar a nossa libertação, para celebrar a tua ressurreição, para celebrar a tua vitória, Pai, para celebrar tudo aquilo que o Senhor conquistou para nós no Calvário. Sabemos, meu Deus, que nada foi de graça, mas o Senhor trouxe o que ninguém poderia nos dar. O Senhor nos deu a vida, o Senhor nos deu a verdadeira paz, o Senhor nos deu o verdadeiro sentido para a nossa vida. O Senhor nos libertou de todos os cativeiros do adversário, do inimigo, da nossa alma. O Senhor, meu Deus, venceu a morte por nós. Obrigado, Senhor. Que a tua graça seja manifestada nesse lugar. Que o teu Espírito Santo flua sobre as nossas vidas. Meu Deus, gera em nós, Pai, esse amor e essa gratidão, Pai, de nós, meu Pai, enxergarmos os mínimos detalhes, aquilo que o Senhor fez e continua fazendo por nós, Pai. Arranca de nossos corações, Pai, a ingratidão, move da nossa mente a incredulidade, tira de nossas vidas, meu Deus, as travas que impedem de nós contemplarmos a tua face e te adorarmos em espírito e em verdade. Pois há um só mediador, e esse é Jesus homem, o Cristo, aquele que consegue nos conectar diretamente com o Pai. Ah, Jesus, de fato, nós estamos aqui, Pai, para sentarmos à mesa contigo,
para bebermos do teu sangue e comermos do teu pão e declarar até que o Senhor venha sobre cada um de nós que o Senhor é Deus de toda a terra, o Senhor é Deus de toda a nação, o Senhor é Deus de todos os povos, tribos, línguas, raças. Oh, xarabacaradabacai, oh, rabalabachorekalalalabaxê, aleluia, oh, glória a Jesus. A honra, a glória e o louvor é para ti, Senhor. Nós anunciamos o reino dos céus desse lugar e declaramos que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, em nome de Jesus. Amém e amém, e graças a Deus. Você pode dar uma salva de palmas a Jesus? Aleluia! Pode sentar, queridos, fique à vontade. Meu Deus, glória a Deus. Jesus venceu a morte, por isso a morte perdeu. Amém, gente? Entenda uma coisa: a morte, ela só tem autoridade para ceifar a vida de alguém no plano físico. No plano espiritual não. Pergunte por quê, pastor? Porque no espiritual Jesus venceu a morte. E no físico, aí é comigo, com você. No físico é o mundo que nós vivemos. Amém? Então, no físico é onde a morte ela tem ou não tem autoridade para ceifar a vida. É por isso que existem algumas pessoas que têm medo da morte. E por que essas pessoas elas têm medo da morte? Porque de fato ainda falta a revelação como essa que nós estamos tendo agora, amém? E a revelação é de que Jesus venceu a morte. Então, se Jesus venceu a morte não tem poder sobre a nossa vida. Como você consegue entender isso, queridos? Daqui nós acabamos de ler. E disse quem? Jesus, não foi o pastor Diego. Foi Jesus que disse. Ele disse, ó: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, alguém só pode declarar isso quem de fato tem poder, quem tem respaldo, quem tem domínio, quem tem governo. E esse alguém é Jesus. Aleluia. Gente, isso é muito incrível. Meu Deus, eu disse, Senhor, que tremendo. Porque quantas pessoas, gente, algumas hoje estão de fato reunidas na igreja, mas não estão sabendo de fato o que estão celebrando hoje. E claro, tudo aquilo que eu não sei tem uma probabilidade muito alta de eu errar. É ou não é? Então, tem pessoas que esse período, queridos, que entra, o período da Páscoa, que entra esse período onde as pessoas, algumas deixam de fazer tais coisas para poder fazer depois. Então, essas pessoas, queridos, elas perecem por falta de entendimento. Amém ou não amém? Então, quando nós de fato temos esse entendimento, nós não temos mais medo da morte. Se a gente for perguntar a algumas pessoas, o que é que elas têm mais medo? A grande maioria vai dizer, eu tenho medo da morte. É ou não é, gente? Se eu perguntar aqui para vocês, quem tem medo da morte? Será que alguém de fato vai levantar a mão e vai dizer assim, eu tenho medo? Né? Então, se você tem medo da morte, é porque de fato estava faltando essa revelação
de Deus para a sua vida. Glória a Deus, minha filha. Então, para que nós não venhamos temer a morte, nós precisamos dessa revelação, que a morte, ela perdeu. Só que ela não perdeu para mim e para você, ela perdeu para quem? Para Jesus. Então não coloque sua vida também, né? Eu não tenho medo da morte, então eu vou ficar ali no meio do asfalto e o carro passa por cima e pronto, acabou. Pelo amor de Deus, gente, faça isso também não, em nome de Jesus. Não tentarás o seu Deus, né? Glória a Deus. Então nós temos que fazer a nossa parte. Amém? Então, quando nós falamos que a morte perdeu, nós estamos falando isso aonde? No físico ou no espiritual? No espiritual. Amém? É no espiritual. Por quê? Porque no físico, gente, no físico, a morte, ela não precisa fazer nada. Você sabia disso? Onde é que ela mais trabalha? No espiritual. Porque se no físico, ou melhor, se no espiritual nós morrermos, há uma condenação eterna. Ou para a vida eterna, ou para a morte eterna. E já no físico não. Se eu creio que Jesus tem o poder sobre a morte, e a morte não tem poder sobre mim, se eu morrer no físico, eu não vou morrer eternamente. Pelo contrário, eu vou viver eternamente, só que no espiritual. Só que agora com o corpo glorificado, aonde a doença, a dor, a enfermidade, a tristeza, a angústia não fará mais parte desse corpo. Quantos conseguem entender isso, queridos? Amém? Porque tem gente que, se não cuidar de fato da sua saúde, morre no físico. Se beber muito refrigerante, morre ou não morre? Morre, gente. O pior é que a grande maioria de nós sabe e ainda continua bebendo, né? Oh, Jesus. Esse é o ser humano. Se ele deixar de comer, se alimentar, beber água, morre ou não morre? Morre. Não é verdade? Então, é mais ou menos assim, querido. A nossa alma, ela necessita ser guiada. Diga, pelo Espírito. Pelo Espírito. Porque se a nossa alma, ela for guiada pelo Espírito, de fato, queridos, nós não vamos temer a morte. Nós não vamos ter medo da morte. Como você consegue entender isso, gente? Glória a Deus. Então, a nossa alma, gente, ela necessita estar submissa ao Espírito. Apóstolo Paulo, ele entendeu isso. Porque quando Paulo ele diz assim, morrer é lucro e viver é Cristo, ele está justamente falando disso. Que a morte não tem poder sobre a vida dele, que a morte perdeu, aleluia, amém. E é isso que de fato nós precisamos crer e anunciar, porque se eu vivo, diga, eu vivo para Cristo. Se eu morro por Cristo. Amém ou não amém, gente? Então vamos lá, se eu vivo para Cristo. Se eu morro para... Meu Deus, glória a Deus, gente. É isso. Então, nós vamos observar aqui que Paulo ele diz assim, morrer é lucro. Então, o que é lucro? Lucro é quando você investe em alguma coisa, e aí no final você tem o quê? Uma certa rentabilidade, você tira um lucro, você ganha algo. E aqui é justamente isso que Paulo está dizendo aqui, porque se morrer é lucro, isso significa que eu estou lucrando algo. O que é que eu estou lucrando aqui? A vida eterna. Você pode celebrar por isso? Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Me pegaram aqui. Esse meu obreiro é uma benção. Oi. Mas obrigado, filho. Sua intenção foi boa. Aleluia. Então, queridos, lucro é você ganhar.
Então, às vezes nós estamos tão cheios, né, de tantas outras coisas na nossa vida, que nós acabamos esquecendo dessa verdade. Você sabe que o inimigo da nossa alma, ele trabalha todos os dias na nossa mente, para que nós venhamos esquecer de tudo isso e muito mais, daquilo que Jesus, ele conquistou para mim e para você na cruz. Você sabia disso? Tem gente que abandona Jesus, abandona o evangelho, deixa Cristo de lado por conta disso, porque o inimigo, ele consegue infiltrar na mente daquela pessoa e vai desfazendo das verdades de Jesus. Porque quando Jesus diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, ele está falando de quem? Dele, gente. Ele está falando dele mesmo. Ele está falando da pessoa dele. Porque é que hoje tem pessoas que vivem aprisionadas, pessoas inconstantes, pessoas que não conseguem dar continuidade naquilo que começa, não conseguem chegar até o fim, por conta das meias verdades, que o inimigo trabalha na mente, tirando e tentando iludibriar para enganar, porque a Bíblia diz que o inimigo, ele é o pai da mentira. É ou não é, igreja? É o pai da mentira, gente. E ele trabalha todos os dias para nos enganar. Só que eu só caio nesse laço, nessa mentira, nesse engano, se de fato eu não conhecer a verdade. Então, se você tem lucro na morte, que é a vida, então o que sobra dela? O que é que sobra dela? Diga, a eternidade. Meu Deus, gente. O que é que sobra da vida? A eternidade. Nós temos que entender isso, gente. Nós não podemos nos apegar às coisas desse mundo, tudo aqui é passageiro. Se nós não abrir os nossos olhos para isso, nós vamos estar perdendo, nos distanciando da eternidade. Por que que hoje a gente vê igrejas vazias? Nós vemos poucos obreiros, vemos poucas pessoas disponíveis a servir o Rei da Glória. Não é servir o pastor e a pastora, é servir Jesus. Porque se você serve Jesus, você vai servir qualquer um. Não tem como você servir Jesus sem servir o outro, sem servir o homem. Eu sirvo Jesus, então, meu irmão, cadê Jesus? Sabe quando é que eu sirvo Jesus? Quando eu sirvo alguém. Se eu estou servindo a Nara, eu estou servindo Jesus. Se eu estou servindo o Rafael, eu estou servindo Jesus. Se você está me servindo, você está servindo Jesus. Só que o diabo está roubando isso. O diabo está dizendo, não faça isso não, porque você está servindo aos homens. Você está perdendo seu tempo, é muito melhor você se preocupar nas suas coisas. Aí o diabo tira o foco das pessoas, tira o foco do reino, para que muitos venham focar nas coisas terrenas. E quem foca nas coisas terrenas, vive as coisas terrenas. Mas quem foca no reino, vive as coisas do reino. Por que que hoje você está vendo muitas pessoas que estão frias espiritualmente? Porque elas deixaram de focar no reino, para focar nas coisas terrenas. E isso é uma guerra, é uma luta entre a alma e o espírito. A alma quer as coisas da terra, o espírito quer as coisas do céu. E aí aonde a alma precisa estar submissa ao espírito, igreja. Se não tiver, irmão, você vai estar em guerra constante, vai estar achando que vai estar servindo Cristo, enquanto você está servindo a você mesmo. É o que acontece na grande maioria. Amém ou não amém, igreja? Então, é por isso que as pessoas, elas têm medo da morte, porque não têm a segurança da vida espiritual em Cristo Jesus. Quem tem a segurança da sua vida espiritual em Cristo Jesus não tem medo, gente. Ela entende, viver é lucro, morrer é Cristo, meu Deus. E aí a minha pergunta é,
Quantos aqui estão dispostos a viver para Cristo? Eu só sei de uma coisa, querido. Os dias, eles estão cada vez mais encurtando. Não há mais tempo. Diga para o seu irmão que está ao seu lado, diga assim para ele, ó, não há mais tempo. Não diga com fé, diga assim, ó, não há mais tempo. Eu não estou querendo causar medo em você, eu estou querendo que você entenda o que é o temor a Deus. Porque senão, queridos, quantos de nós não fomos já enganados? Me diga. Não é porque você está na igreja que você não vai ser mais enganado, não. Tem muita gente que está dentro de uma igreja, mas está enganada. Enganada por quem? Por si mesmo, muitas vezes. Enganada pela motivação do coração. Enganada por aquilo que pensa, que acha. E não é. Quantos conseguem entender isso, gente? E quando é que eu vou remover esse engano da minha vida? Quando você olhar para Cristo e entender que Ele é a vida, que Ele é quem vai de fato, querido, nos conectar com o Pai. Ele é o caminho, Ele é a verdade. Não existe outro caminho. Não existe outra verdade. Não existe outra vida. Só existe um caminho, uma verdade e uma vida. E isso está totalmente voltado para Jesus. Ele é o centro, Ele é o foco. Posso ouvir um glória a Deus, igreja? Por que nós estamos falando sobre isso? Porque a Páscoa, ela representa a vida de Jesus. A Páscoa não é um ovinho de chocolate. A Páscoa não é um coelhinho. A Páscoa não é vinho que você, vou tomar aqui só umas 2 dosinhas aqui de vinho e pronto. A Páscoa não é um peixe que você come quarta-feira, sexta-feira. A Páscoa é Jesus. Nada contra, gente. Amém? Eu não estou aqui dizendo que quem faz isso, não estou aqui condenando. Pelo amor de Deus, não me interprete mal. Mas eu estou dizendo, estou afirmando que o verdadeiro sentido da Páscoa não é isso, é Jesus. Amém? É bom dar um presente, dar um ovinho da Páscoa. É maravilhoso, é gostoso demais, gente. Ainda mais se for chocolate branco, né? É bom, né? Mas não é isso o sentido. Eu vou comer o chocolate, mas o sentido, meu coração, minha mente vai estar em Jesus. Não pode roubar meu foco. Amém ou não amém, gente? Então, a morte, ela perdeu no nosso espírito, aleluia. Então, não há nada que alguém possa fazer contra o meu e o seu espírito. Diferente do mundo físico. O mundo físico, Jesus deixou conosco. Amém ou não amém, gente? Então, diga assim, quem é eterno, não morre nunca. Oh, glória, aleluia. Você pode se alegrar por isso, você nunca vai morrer. Claro, se você estiver em Cristo, é diferente. Amém? Porque quem é que tem a vida? Não é a religião. Eu sou católico, eu sou crente, eu sou querubim, não. É Jesus que tem a vida. Às vezes as pessoas se apegam muito a uma religião, uma denominação. Queridos, não, nós temos que se apegar a Jesus. Quantos conseguem entender isso, gente? Diga, Jesus é a vida. Não declare isso com fé, diga, Jesus é a vida. Aleluia. Diga, Jesus venceu a morte. Meu Deus. Alguém recebeu a notícia melhor do que essa hoje? A melhor notícia que eu recebi hoje foi essa. A morte perdeu. Aleluia. Vou falar novamente. A morte perdeu. Perdeu, igreja. Meu Deus. Me diz uma coisa, o que é que você está com medo, hein?
Se a morte perdeu, então não temo mais a nada. É ou não é, gente? É. Claro que eu vou me conservar. Se eu não me conservar, é aquela velha frase: aquilo que eu não valorizo, eu perco. É ou não é? Se o homem não valoriza a mulher, o homem perde a mulher. Se a mulher não valoriza o homem perde. Ou a mulher perde o homem, né? O negócio, bagunça. E aí vai. É ou não é, gente? Tudo aquilo que a gente não valoriza perde. É como se você estivesse dizendo: não, isso aqui não tem valor para mim, então eu não vou dar importância. E aí, gente, é o nosso erro gravíssimo. Nós, infelizmente, só damos valor àquilo que perde. Não é necessário você perder para dar valor. Amém? Diga para o seu irmão que está ao seu lado, diga assim: não é necessário você perder para dar valor. Não. Valorize. A gente tem que valorizar quem valoriza a gente. É, gente. Então, a vida aqui na terra é como se fosse uma corrida. Amém? A vida de Deus, gente, é como se fosse a estrada. E a nossa alma é como se fosse o piloto da nossa vida. E o carro? Nosso corpo. E aí, se eu não dirigir com atenção, respeitando, né, as sinalizações, aonde eu devo parar, onde eu devo estacionar, onde eu devo continuar, aonde eu devo esperar, o que é que vai acontecer? Um acidente. E talvez esse acidente pode ceifar a sua vida, que é o que a grande maioria dos acidentes hoje causa: a morte. É ou não é, queridos? Então, o cristianismo, gente, não é comportamental. Amém? O cristianismo não é comportamental. Então, o que é, pastor? É sacrificial. Às vezes nós achamos que cristianismo é a gente estar bem alinhado, a gente, eu troquei, agora eu estou com a roupa mais alinhada, agora eu estou mais bem vestido. A gente confunde muitas coisas, gente. Por quê, pastor? Porque está faltando essa revelação aqui, ó. Não seja guiado segundo a sua vontade ou o seu pensamento. Seja guiado segundo o Espírito do Senhor. Jesus disse, quando ele ressuscitou, ele passou mais 40 dias com os discípulos, e ali ele estava prestes a subir, né, aos céus, a subir ao Pai. E Jesus disse: eu vou, mas eu vou deixar o Consolador, eu vou deixar o Espírito, para justamente consolidar eu e você, consolidar os nossos corações. Amém, gente? Isso é forte. Glória a Deus. Porque o sacrifício, gente, que foi feito, ele nos deu acesso. Diga: sacrifício nos dá acesso. Quem era que tinha acesso a Deus antes do sacrifício? Era contado a dedo. Era reis, sacerdotes, juízes. Sim ou não? E hoje quem é que tem acesso? Todo aquele que crê em Jesus Cristo. Então, se você crê em Jesus, você tem acesso ao Pai. Mas não, nós ficamos pedindo, né? Fulano faz isso por mim, fulano faz isso. Não, gente. Ei, nós não bebemos mais leite. É tempo de nós comer uma comida mais sólida. Então, se é tempo de eu comer uma comida mais sólida, é tempo de eu ter mais responsabilidade. É tempo de eu me responsabilizar mais. Sabe por quem? Diga: por mim mesmo. Pelas nossas atitudes, pela minha atitude. Só eu posso me responsabilizar por mim. Como eu não posso me responsabilizar por nenhum de vocês, e nem vocês se responsabilizar por mim. Mas o que é que as pessoas querem?
Elas querem que os outros se responsabilizem por nós. É como se fulano fosse de maior e a gente ainda fosse criancinha que tem que pegar pela mão e levar. É ou não é, gente? É. E quando a gente quer ensinar, quando a gente quer instruir, quer, promover, quer dar um alimento mais grosso, mais sólido para crescer, amadurecer, não quer. Por quê? Porque vai gerar desconforto. E eu vou dizer uma coisa, querido. Se você, quem quer crescer aqui na vida? Então, em nome de Jesus, não queira conforto. Crescer dói. Dói. E dói muito. Eu quero crescer, eu quero isso, eu quero aquilo. Então se prepare para você experimentar de dores que você vai passar. Mas tem gente que a primeira dor, pronto, eu quero mais não. Eu quero ficar aqui criancinha mesmo. E aí pronto, para ali. Não. As dores, elas vêm, queridos, para nos capacitar. Nós temos um exemplo muito grande, Jesus. Jesus foi um homem de dor. Jesus, para ele chegar aonde ele chegou, aonde ele está, ele passou por um processo muito grande de dor. Às vezes nós queremos chegar em lugares, em patamares altos, mas não queremos passar pelo processo da dor. Não tem como você chegar lá. Para Jesus hoje, está acima de tudo e de todas as coisas, e todo o poder e toda a autoridade ser dada a ele. Jesus precisou passar por um processo muito grande de dor, assim como nós também precisamos. Só que a dor, gente, ela não é aquela dor de sofrer. Não me interprete mal, em nome de Jesus. A dor não é a dor de sofrimento. A dor é a dor de capacitação. A dor é a dor de crescimento, é de você amadurecer e vencer, é de você avançar, é de você se tornar uma pessoa vitoriosa em Cristo Jesus. Não é sofrimento. Às vezes a gente confunde, a gente leva dor para sofrer. Não é, gente. Jesus já sofreu por nós. Ele não vai sofrer outra vez. E nem morreu outra vez. Ele já morreu e está ressurreto. Agora ele vai vir buscar a noiva. Agora ele vai vir buscar a igreja. Em nome de Jesus eu quero profetizar, eu e você vamos estar, em nome de Jesus, prontos para dizer Maranata. 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 Ora vem, Senhor Jesus. Sim, Jesus. Maranata. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor, vem. Ora bacalabachore de calalalabache. Maranata. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. A tua noiva te espera, Senhor. Tua noiva anseia por esse dia, Jesus. Ei, no dia que você não anseiar mais por esse dia, se preocupe. É porque o Deus desse século apagou o seu entendimento. Mas se você anseia todos os dias pela volta de Cristo, é porque o Espírito do Senhor, esse Espírito vivificante, esse Espírito de vida, ele reina e permanecerá para sempre na minha e na sua vida. Espírito da verdade, Espírito da vida, sopra sobre a tua igreja, Senhor, e remove todos os embaraços, Jesus. Remove as travas dos nossos olhos, Senhor.
remove as confusões dos nossos corações, da nossa mente, e flua com a tua verdade sobre nós, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Jesus, uma certa vez ele disse: eu não quero mais sacrifício. Jesus diz: eu quero obediência. Ah, queridos, falar de obediência pelo tempo que a gente está vivendo não é nada fácil. Eu não estou dizendo para você que eu sou o cara mais obediente que tem aqui na face da terra. Não, não é isso. Mas eu procuro o máximo a obedecer aquilo que Jesus ele deseja, aquilo que Jesus ele instrui pela sua própria palavra. Então, quando eu entendo isso, a obediência ela vai me dar acesso. Diga assim: a obediência ela nos dá acesso. Então, você não consegue obedecer uma coisa que você não acessa. É verdade ou não é? Eu só obedeço aquilo que eu acesso. Aquilo que eu não acesso, eu não consigo obedecer. É por isso, queridos, que existem coisas na nossa vida que estão travadas. Não é trancadas, é travadas, porque já foi liberada a nossa direção. Então, pastor, o que é que vai destravar essas coisas? A minha obediência a Deus, a nossa obediência ao Senhor. Então, o que eu e você precisamos, queridos, é de acesso. Acessar o que, pastor? Acessar o sangue, acessar o sacrifício, acessar o coração de Deus. Aleluia! Nós precisamos acessar a vida de Deus. Se não, queridos, eu não vou passar de um mero frequentador, ou alguém que apenas ocupa um espaço, ou alguém que apenas vem para marcar o ponto, como se fosse um encontro com alguém. Então, há essa necessidade. Eu preciso voltar a acessar o coração de Deus, a vida de Deus, o sangue de Jesus, porque o sangue de Jesus, ele me cura, ele me limpa, ele me purifica, ele me liberta. O sangue de Jesus, ele traz vida. O sangue de Jesus, queridos, ele traz restauração. Aleluia. O sangue de Jesus me dá acesso. Glória a Deus. O coração dele, eu preciso acessar o coração dele. Aleluia. Nós vamos ver isso quando Jesus, ele ressuscita Lázaro. Aliás, a Bíblia vai dizer que Lázaro estava, quando os discípulos perguntam: mestre, Lázaro morreu? Jesus disse: não, ele está dormindo. Então algumas pessoas precisam se acordar. Amém ou não amém, igreja? Então, no grande dia, todos irão se acordar, todos irão se levantar, todos serão ressuscitados, todos. Quem dorme e quem está acordado vão ressuscitar. Amém ou não amém, queridos? Então, todos um dia, gente, todas as profecias se cumpriram ou não se cumpriram? Tudo que a Bíblia declara se cumpriu, e está se cumprindo. Os profetas todos anunciavam: Oséias, Jeremias, Joel, Isaías, dizia: e ele virá, e ele será pregado no madeiro, e ele será furado, e vai sair dele água e sangue. Vão colocar uma coroa de espinho, vão disputar as suas vestes. Tudo isso foi anunciado, tudo isso foi profetizado. Aconteceu ou não aconteceu, igreja? Aconteceu. Então o que é que nós estamos esperando acontecer mais? Aleluia, glória a Deus.
Sabe que você está esperando o céu se abrir para você se posicionar e dizer: Senhor, agora eu quero, agora eu vou fazer, agora eu vou me comprometer, agora eu vou dar o meu sangue, agora, Senhor, eu vou dar o meu melhor de mim para Ti. Ei, queridos, vai ser tarde. Vai ser tarde. Quantos conseguem entender isso? Vai ser tarde, é por isso que a Bíblia diz que todos um dia vão se curvar e proclamar o nome dele, e vão dizer: esse daí é o Rei da Glória. Quem é esse? O Rei da Glória, Jesus. Jesus é o Rei da Glória. Nós vamos ver isso, gente, que quando Jesus se revelou, se manifestou, a morte perseguia Jesus. Sim ou não? Qual é o salário do pecado? É ou não é a morte? É a morte. Então, a morte vivia perseguindo Jesus, esperando alguma brecha, esperando alguma legalidade para ir lá e ceifar a vida dele. Porque Jesus, de fato, ninguém matou, ninguém tirou a vida dele. Os romanos acharam que mataram Jesus, mas não. Jesus, ele diz: está consumado. O que é estar consumado? Se cumpriu. Está completo. Quando ele disse isso: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ninguém pode tirar a vida de Jesus, nem a morte. Ninguém tirou, gente. Não foi os romanos, não foi os sacerdotes, ninguém. Ele entregou. Acabou. Ele entregou, gente. Meu Deus. A Bíblia vai dizer que o salário do pecado é a morte, mas a vida é o dom gratuito de Deus. Meu Deus, como é o peito todinho. A vida é o dom gratuito de Deus. Nós vamos ver isso lá no Éden. Quando Adão, ele estava no Éden, a morte estava fora do Éden, esperando Adão comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Porque se ele comesse do fruto da vida, aí ele ia viver eternamente. Mas não. A morte estava ali esperando. Estava intercedendo. Vai lá, come, porque eu quero entrar aí. Eu quero ter domínio aí. Eu quero ter poder aí. Até que ele resolveu comer juntamente com Eva. E a morte entrou. Ceifou. Então quando é que a morte entra? Quando o pecado é aberto. A morte, ela só tem legalidade quando a porta do pecado se abre na nossa vida. Como você consegue entender? Mas eu posso fechar ela? Posso. Através do sangue. Através do sangue a porta pode ser fechada. Através do sangue eu posso ser livre. Através do sangue eu posso ser perdoado. Posso ou não posso, igreja? Posso. Há poder no sangue de Jesus. Poder. Claro que o sangue de Jesus não é um cartão de crédito que eu vou comprar e eu passar, vai chegar um dia que a conta vai chegar, irmão, e aí é a hora. E agora, Senhor, como é que eu vou pagar essa conta? Então nós temos que ter vigilância. Pegue aí a palavra do Senhor, Romanos capítulo 6, verso 8. Romanos 6, 8. Amém? Acho que a minha Bíblia aqui é mais ligeira. Diz assim, ó: ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele
viveremos. Verso 9. Sabendo que tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. Ô glória! A morte não mais tem domínio sobre ele. Diga, a morte perdeu. É o tema dessa noite. A morte perdeu. Perdeu por quê? Porque a vida ganhou. Jesus ganhou. Próximo. Já li esse daí? Pois, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. 11. Assim também vós, considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Sabe que você pode dar uma salva de palmas a Jesus por isso, queridos? Meu Deus, isso é forte, gente, porque a morte, ela vivia atrás de Jesus direto para quê? Ceifar a vida dele. Sim ou não? Sim. Só que a morte, ela só poderia ceifar se a porta do pecado fosse aberta, porque o salário do pecado é a morte. E aí como era que a morte entraria em alguém que não tinha pecado? Em alguém que não tinha nada a ser denunciado. Alguém que não tinha errado em nada, que não tinha cometido nada. Por isso que a morte não tinha domínio sobre Jesus. É tanto que quando Jesus estava ali pregado, sendo pregado num madeiro, a morte estava rodeando, dizendo, é agora que eu ceifo a vida dele. É agora que eu vou triunfar. É agora que eu vou vencer. Mas como é que ela acessa a vida de Jesus, se Jesus não tinha nenhum pecado? Não tinha como. Por isso, ninguém poderia tirar a vida de Jesus, a não ser ele mesmo entregar ao Pai. Isso é tremendo, gente. Glória a Deus. Então, pastor, o que é que faz o homem desconectar de Deus? Quando ele não entende sobre a eternidade. Quando o homem não entende sobre a eternidade, qualquer coisa vai desconectar ele da videira de Deus. Amém ou não amém, gente? Se a gente for perguntar o que é eternidade, a grande maioria das pessoas não vão saber. Elas vão dizer, me explica o que é isso. É por isso que as pessoas têm uma facilidade muito grande. Significa a eternidade, você nunca vai se desligar da videira. Jesus disse, João capítulo 15, aquele que estiver em mim, eu estarei nele. Amém ou não amém, gente? Então, para Jesus estar em mim, o que é que eu preciso? Estar nele. Acabou. Se eu estiver em Jesus, Jesus vai estar em mim. Então, a morte perdeu. Diga, a morte perdeu. Perdeu. Quem é a vida? Jesus, gente. João 14:6. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, o verdadeiro significado da Páscoa é passar sobre. Qual é o verdadeiro significado da Páscoa? Passar sobre. Nós vamos ver 3 representações. Primeiro, Noé, quando Deus ele faz aliança com Noé, quando ele dá mais uma oportunidade para a humanidade, para a terra. A segunda é lá no Egito, quando o povo está sendo liberto, né? A morte ela vai acessar os primogênitos. Agora ela só não tem acesso naqueles que têm o sangue do Cordeiro nos umbrais. Oh glória! Alguém tem o sangue do Cordeiro aí na sua vida? Hã? Então a morte não pode acessar a sua vida. A morte não tem domínio sobre você, em nome de Jesus.
E o terceiro momento é Jesus na Páscoa, quando ele vai celebrar a ceia. Amém? Hoje é o que, gente? Hoje é domingo de Páscoa. Então não tinha dia melhor para nós sentarmos à mesa com Cristo e comermos do pão e tomarmos do seu sangue. Hoje não é a ceia que nós realizamos como um ato profético todo terceiro do domingo. Hoje é a ceia de Páscoa. Então, todos podem tomar, não é só quem é batizado. Tem as crianças, claro, quem quiser, ninguém é obrigado. Amém? Mas essa ceia que nós vamos daqui a pouco realizar é a ceia da Páscoa, como um ato profético, declarando a vida triunfando sobre a morte. Declarando que aquele que bebe do sangue, come do corpo, além de ter aliança e ter comunhão com Cristo, tem vida nele. Amém ou não amém, igreja? Isso é muito tremendo. Então, nós temos que, de fato, queridos, parar de focar em causas, ou melhor, em coisas, e começar a focar nas causas. Porque todo aquele que foca em coisas, foca na terra. Mas aqueles que focam em causas, esses focam na eternidade. Por exemplo, nós tivemos aí 2 dias, né, de vendas, né? Vendemos aí, se reunimos. Algumas pessoas se disponibilizaram, outras contribuíram, ajudaram. Então, essas pessoas, elas não estavam focadas em coisas, elas estavam focadas em uma causa. Porque quando eu foco em uma causa, eu estou focando na eternidade. Eu não estou fazendo para os homens apenas. É por isso, igreja, que tem coisas que não fluem dentro da igreja. Quando é que não flui? É quando as pessoas focam nas coisas. Não flui. Glória a Deus, nós estamos vendendo muitos pontos, já vendemos se eu não me engano, quase 50%, em 3 semanas, das rifas, né, que estamos realizando. As vendas também dos pratinhos foi uma bênção, glória a Deus. Por que, pastor, está acontecendo? Por que está fluindo? Porque nós estamos focados na causa, não nas coisas. Porque se a gente tivesse focado nas coisas, já tinha parado, tinha desistido, não estava fluindo. Mas como nós estamos focados na causa, e sabemos para que está fluindo. E vai fluir mais ainda. Você crê nisso, gente? É diferente. Causas apontam para a vida eterna, para a eternidade. Coisas apontam para as coisas terrenas. Amém? Então, é isso que nós devemos nessa noite estarmos focados na vida de Jesus. A morte, ela já foi vencida, gente. Já foi vencida. Aleluia. Agora eu não posso dar lugar para ela. O problema é isso. A morte, não é porque a morte foi vencida que eu vou, né, dar lugar ou colocar a prova. Não. Claro, eu tenho que fazer minha parte. Amém? E para isso, eu preciso ter um controle absoluto. Diga, mental. Qual é o controle absoluto que eu preciso ter? Mental. Que a Bíblia chama isso de governo. Governo. Quando é que a pessoa, ela se desespera quando não tem dinheiro? Porque ela não tem um controle absoluto naquela área. Ela não tem um governo. Quando é que a pessoa ela é impaciente, ela não tem paciência de saber esperar? É quando ela perdeu o controle mental, controle absoluto, ela não tem o governo. Porque tudo aquilo que eu tenho um governo, eu não vou perder o controle. Amém ou não amém, gente?
eu vou ter o controle das coisas. Glória a Deus. Então, é para isso que nós devemos, todos os dias, pedir ao Senhor os frutos do Espírito, e um deles é o governo. Se nós tivermos, gente, o governo, nós vamos ter o domínio absoluto, o controle absoluto mental, e aí nós vamos errar muito menos, nós vamos tomar decisões muito mais corretas do que erradas. A grande maioria das pessoas, elas tomam decisões erradas porque elas não conseguem ter o controle, o domínio mental. Amém? É por isso, gente, que nós temos que guardar o nosso coração, porque dele procede as veredas da vida. Tem muita gente que diz assim: mas o coração é enganoso. Mas é do coração que saem as maiores decisões da nossa vida. Você sabia disso? Não é daqui não. Não é da mente não. É do coração. Quem é mãe aqui? Eu acredito que as mães sabem disso. Se não sabem, elas vão saber agora. Vocês sabem qual é o órgão que não que chama? Embrião, é? É embrião? É. Cadê as mães? Eu estou perguntando se era para saber, mano. A Nara não é nem mãe. Então é embrião, não é que chama? Pronto. Vocês sabem qual é o primeiro órgão que é formado ali? Não é a cabeça, nem os pés, e muito menos os braços. É o coração. É uma coisa assim sobrenatural. É assustador, gente. Igual você tomou o susto quando eu ouvi a primeira vez, eu também me assustei. É assustador, é forte. O coração. Então, tem um propósito, né? Poderia ser gerada a cabeça primeiro, né? As pernas, mas não. O primeiro órgão gerado é o coração. É por isso que nós devemos guardar o nosso. As decisões, elas são tomadas aqui, ó. Cuidado. Amém? Eu quero ler só mais um texto para a gente fazer esse momento. 1 Coríntios 15, verso 55. Então, guarda o teu coração, pois dele procede as veredas da vida. Cuidado, gente, cuidado. 1 Coríntios 15, 55, diz o seguinte: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Já era para você estar dando glória aí. Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Verso 57. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. De onde é que vem a nossa vitória? Jesus. Só Jesus. É por isso que tem coisas que nós devemos de fato apresentar somente a Ele, pois é só Ele quem vai ter a vitória que nós precisamos. Amém, igreja? Glória a Deus. Se você entendeu de fato essa palavra profética na sua direção, eu quero que você se coloque de pé. Esse momento é um momento profético, um momento de nós de fato celebrarmos a vitória da vida sobre a morte. Eu não sei como você se encontra nessa noite, como está seu coração. Talvez algumas coisas você tenha desistido ao decorrer da vida, pelo caminho. Talvez
você passou por algum momento que você achava que era o fim, que a morte, ela iria reinar, iria governar sobre você. Mas essa noite Jesus lhe trouxe aqui para lhe dizer que a morte perdeu. Jesus lhe trouxe aqui essa noite para lhe dizer que a enfermidade perdeu, que o inimigo perdeu, e que somente Ele tem a vitória que eu e você necessitamos e precisamos. Amém, queridos? Então que esse momento você possa fechar os seus olhos e colocar agora diante de Jesus as tuas causas, a tua vida, a tua casa, a tua família, as decisões que talvez você tenha tomado, aquilo que você tem sentido, aquilo que você tem pensado, coloque diante dele. Ele tem a melhor direção para você, porque ele é o caminho. Se você tem alguma dúvida de alguma coisa, coloque diante dele, porque ele é a verdade. Se ainda existe algo na sua vida que está lhe impedindo, que está lhe travando, lhe paralisando de você se colocar diante do Senhor e dizer: Senhor, eis-me aqui, conta comigo, Jesus. Coloca diante dele, porque ele é a vida. Ele vai dar o sentido para a sua vida. Ele vai dar o sentido para a sua vida. Ele vai dar o sentido para aquilo que você necessita, aquilo que você precisa. Essa noite não é só uma noite de nós agradecermos, mas é uma noite de nós reconhecermos o favor de Deus sobre a nossa vida. É uma noite de nós nos alinharmos com aquilo que o Senhor deseja alinhar em nossa vida, em nossos corações. Não podemos mais permanecer no mesmo erro. Não podemos mais permanecer nas mesmas mentiras, nas mesmas estratégias que o inimigo usa todos os dias para querer nos abater, para querer nos abalar, para querer te afastar de Jesus. Não. Hoje você está diante da vida, você está diante da verdade, e você está diante do verdadeiro caminho na sua vida. Então aproveite esse momento no seu lugar, para você fazer agora o que de fato é necessário ser feito, o que o Espírito do Senhor, ele ministra em seu coração. Se é uma decisão, coloque diante do Senhor. Se é uma mudança, coloque diante do Senhor. Se é uma transformação, coloque diante do Senhor. Eu não sei o que é, mas coloque diante dele, porque ele tem hoje o caminho, a vida e a verdade para mim e para você, em nome de Jesus. Fique à vontade. Se você quer se ajoelhar, se ajoelhe. Se você quiser sentar, se sente. Se você quiser vir aqui para o altar, venha. Mas não perca esse momento com o Senhor teu Deus, aquele que triunfou sobre a morte, aquele que venceu tudo por mim e por você.